Não gosto de tudo que sou, mas sei que Deus me ama apesar de mim. Repita isso comigo. Eu não gosto de tudo que sou. Repita. Eu não gosto de tudo que sou. Não gosto. Não gosto necessariamente de tudo que eu sou. Eu estou em processo. Eu estou em transformação. Eu estou crescendo. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que já me foram tropeço, eu prossigo para o alvo. Paulo também tropeçou, e não foi só antes de ele conhecer Jesus, não. Depois que ele conheceu, ele sabia que ele tinha tropeçado. Ele era muito exasperado, ele era um indivíduo tipo Pedro. Pedro era um sanguíneo, falava antes de pensar. Paulo era um ser de natureza um tanto colérica. Ele era aquele indivíduo que arrombava. Eu me identifico muito com ele, porque eu levo no peito, eu arrombo, desde criança, eu sempre fui o cara para arrombar a porta, para derrubar a muralha. E ele sabia que ele tinha se precipitado algumas vezes. Como quando, por exemplo, ele brigou com o primo dele, Barnabé. Não é uma informação bíblica que Barnabé era primo, eu sei pelas histórias paralelas. Mas você lê no livro de Atos dos Apóstolos como ele e Barnabé se desentenderam por causa de João Marcos, foi uma briga. Algumas outras coisas que Paulo falava, você lê 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, você vê algumas precipitações dele, pelas quais depois ele pede perdão. Como em 1 aos Coríntios ele diz uma coisa muito violenta: entreguem esse cara a Satanás para a destruição da carne dele. Um sujeito que tinha ido para a cama com a madrasta. E Paulo ficou tão fulo à distância que disse: olha, eu vou me reunir em espírito com vocês e nós, num conselho, vamos entregar esse cara a Satanás. O que você nunca viu Jesus fazer, não é? Ao contrário, Jesus diz o oposto de Paulo. Disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás te requereu, vos requereu, para vos peneirar como ao trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que, apesar do teu tropeço e da tua natureza, a tua fé não desfaleça. Eu aprendo com Jesus, não com Paulo. Por isso eu nunca entreguei nem entregarei ninguém a Satanás. Paulo estava certo? Não. Leia 2 aos Coríntios. Quando ele começa pedindo perdão pela precipitação, por ter provocado uma tristeza tão grande, justamente naqueles que teriam o poder de, em se arrependendo, alegrar o coração dele. E ele pede perdão, como em outras coisas. Ele diz algumas coisas pedindo licença, porque ele sabia que ficar mencionando aquilo tudo, todos os detalhes do currículo vitae dele, de como ele era um cara incomparável entre os outros apóstolos, a soma dos outros não dava meio Paulo. E ele não precisava mencionar isso, mas ele menciona algumas vezes. Ele não aguenta e diz: me permitam, me deem licença para eu ficar insensato. Porque o que eu vou falar agora é a palavra de um insensato, mas parece que vocês gostam de gente insensata, porque vocês dão ouvidos a todos os mentirosos e insensatos. Então deixa eu ser insensato, falando as verdades da minha história, que vocês parecem que não conhecem, ou que esquecem, ou que ignoram deliberadamente. Aí ele fala dele próprio, como não tinha ninguém que tivesse feito mais sacrifícios pelo Evangelho do que ele. Eu gosto de saber, mas era uma coisa que outro poderia ter dito. Era eventualmente um texto para
Lucas escrever sobre Paulo, sobre as tragédias de Paulo enfrentadas pela fé, com a vitória na ressurreição. Agora, ele era gente. Ele perdia a cabeça, às vezes perdia a paciência, ficava exacerbado. Depois se arrependia logo. Voltava atrás, como ele voltou em relação a Barnabé. Como ele voltou atrás em relação a João Marcos. Você lê isso lá na segunda epístola dele a Timóteo. Ele voltou atrás em relação a muitas outras pessoas. Ele entendeu que ele estava à frente do tempo dele muitos anos e décadas na frente de Pedro, dos outros apóstolos, daquela geração. Até hoje ele continua na frente da maioria das pessoas. Ele é um cara que estava adiante milênios em algumas percepções do Evangelho. Ele era um homem da geração dele, em algumas coisas, mas mesmo nas coisas da geração dele, ele se sobrepôs aos demais. Ele não disse tudo, e não disse o que Jesus diria, com certeza, em relação às mulheres. Ele usou a média ponderada cultural admissível da época para tratar da questão das mulheres, dos bispos, de um monte de coisas para as quais Jesus teve o acontecimento diante dele, rolando, e ele não disse nada a respeito pela desimportância do assunto, de fato. Paulo falou por causa da conjuntura, mas ele próprio diz, isso é circunstancial, porque em Cristo, de fato, isso já está superado. Eu estou dando apenas uns pontos referenciais para vocês saberem viver no meio da sociedade totalmente diferente. Então é um ponto de equilíbrio básico que eu estou dando aqui. Mas ele errou. Paulo não é a palavra encarnada. As cartas de Paulo estão carregadas do Evangelho e da palavra de Cristo. Mas também tem a palavra do homem. Tem a palavra da circunstância, do tempo, da hora. Por isso é uma carta. Começa como carta, termina como carta. Tem coisas eternas que nunca sairão de vigência, que são exatamente aquelas que Jesus encarna no Evangelho. E há outras que são circunstanciais, o mundo já mudou, continua mudando de lá para cá. E se você disser em alguns ambientes do mundo contemporâneo, algumas coisas que Paulo deu como conselho para homens e mulheres nos dias dele, você vai ver que Paulo foi ultrapassado até pelos direitos humanos garantidos da Constituição brasileira, ultrapassado circunstancialmente, embora ele estivesse tão na frente que ele tenha dito, porque em Cristo não existe diferença entre homem e mulher, nem entre etnia, judeu, grego, romano, isso, aquilo, não tem ariano, não tem grupo melhor, não tem poderes e exacerbações sociais, livres e escravos. Em Cristo isso acaba. Todos nós temos que dar liberdade aos escravos e os livres têm que se colocar sob a escravidão doce e suave da obediência ao Evangelho de Jesus, se transformando em doulos de Cristo Jesus. Em Cristo não há diferença entre sexos, não há diferença entre nada em Cristo, mas entre judeus há, entre evangélicos há, entre romanos há, entre os povos há. Agora, o Evangelho está para além da cultura dos povos, está para além do adiantamento sociológico de qualquer sociedade. Quando a gente anda com Jesus e tendo Jesus como a nossa chave de interpretação, você nunca vai ser surpreendido por nenhuma novidade justa que possa ser advogada na sociedade, porque Jesus já tinha proposto isso muito antes.